Bem-vindos de novo ao nosso estudo Gênesis, a criação do mundo. Na aula passada a gente viu um pouquinho sobre a história de Jacob, a jornada dele para o norte, a volta dele, o encontro dele com Esav. E hoje eu queria dar com vocês, não um passo, mas um pequeno pulo, seguir em frente na nossa história, mas a gente vai pular parte da história. Por quê? Porque aqui no nosso estudo a gente está procurando principalmente histórias da Torá, que a gente encontra os mesmos relatos parecidos, próximos a ele, em outros lugares, que paralelamente, tanto na Torá, quanto no mundo laico, quanto na história geral, a gente encontra relatos parecidos. Ou relatos da Torá que a gente encontra questões arqueológicas muito parecidas, em que a gente pode vivenciar o que está acontecendo na Torá. Então eu queria pular dos dias de Jacob justamente para os dias de Yosef, um dos seus menores filhos. Yosef é aquele filho que teve uma briga com os irmãos e acabou sendo vendido para o Egito. E quando ele chega lá no Egito, ele tem altos e baixos, ele entra em situações complicadas. Primeiro ele é colocado como responsável da casa na qual ele foi vendido como escravo. Depois ele é mandado para a prisão. Depois ele é chamado pelo faraó. Altos e baixos na vida de Yosef, até que finalmente ele chega ao cargo final no qual ele vai realmente viver. Vice-rei do Egito. Durante sua estadia no Egito, enquanto Yosef estava preso, o faraó tem um sonho que se repete, no qual 7 vacas gordas sobem do rio, e essas 7 vacas são engolidas por 7 vacas magras. Ele fica preocupadíssimo, o que esse sonho significa, e o sonho se repete 1, 2 vezes, e ele pergunta para todos aqueles seus conselheiros, será que alguém consegue interpretar esse sonho? O que ele significa? E o faraó, ele é responsável por todo o Egito, ele fica preocupado, o que é aquilo? Até que finalmente chamam Yosef. Yosef é tirado da prisão, levado perante o faraó. E Yosef explica para o faraó, interpreta o sonho, dizendo de que essas 7 vacas, as magras e as gordas, representam 7 dias de fartura, 7 anos de fartura que vão ter no Egito e 7 anos de fome que vão vir logo depois. O faraó, impressionado com a explicação de Yosef, vê que essa explicação é verdadeira. E ele fica preocupado agora, tá bom, vamos ter 7 anos de fartura, 7 anos de fome, o que a gente faz? E Yosef já no momento começa a dar um grande discurso de como fazer, como organizar o Egito para que não falte nada, para que eles consigam passar pelos anos de fome. Fome na época, se não tem chuvas, significa que não tem comida, porque não tem como importar de lugares diferentes. Ou você tem comida aqui, ou o povo vai morrer de fome. Esse relato histórico de que a Torá conta pra gente, de Yosef virando vice-rei do Egito, 7 anos de fartura, 7 anos de fome, são relatos que não são comuns. Na história comum de um povo, de um país, isso não é comum, não é normal isso acontecer. Então a gente espera que, na verdade, uma história dessas tenha repercussões por todo canto no Egito. Então será que a gente encontra essa história de Yosef também na arqueologia egípcia? Então vamos lá. Um dos grandes arqueólogos, aventureiros, que viveu lá no fim do século XIX, começo do século XX, é chamado Sir William Petrie. Esse aventureiro gostava de ir para os lugares mais distantes, tentando encontrar tudo o que ele pudesse encontrar sobre o Egito. Ele era um egiptólogo, ele nasceu na Britânia, na Inglaterra, e ele gostava muito do Egito. Certa vez ele estava andando por um lugar, e ele de repente encontra uma pedra enorme, com uma grande escrita na pedra. Incrustado lá na pedra, alguma história muito complexa, muito complicada, o que está acontecendo, ele não conseguia ler naquele momento, não tinha como ler, ele simplesmente pega aquele desenho que ele encontra na pedra e leva para tentar traduzir, tentar descobrir o que é isso. E, que interessante, a pedra nos conta, não, a pedra nos conta, obviamente, certo? É contado na pedra que um grande rei do Egito fica preocupado porque muitos anos de fome estão passando, 7 anos de fome no seu terreno, no Egito. O rio Nilo não tem água e ele não sabe o que fazer, até que ele pede para o seu ministro, conhecido como Imhotep, por favor, me dá uma ajuda, o que a gente faz, como a gente resolve esse problema? E esse grande ministro, Imhotep, é alguém muito inteligente que resolve todo o problema, soluciona o problema de fome no Egito. Isso conta pra gente o que aparece nessa pedra. Essa pedra é conhecida como a Estela da Fome, justamente por contar sobre esses anos de fome. Quem é Imhotep? Imhotep é alguém extremamente conhecido na cultura egípcia. Ele é alguém que aparece em vários e vários lugares, vários relatos da história egípcia. Esse Imhotep aparentemente era alguém genial, ele entendia de engenharia, ele entendia de medicina, de filosofia, de todos os assuntos. Esse Imhotep era um grande vice-rei e ele foi o primeiro, na verdade, a construir as pirâmides. Até os dias dele, os faraós do Egito eram enterrados em pirâmides baixinhas, de apenas um andar.
Imhotep é aquele grande engenheiro e arquiteto que consegue construir as pirâmides altas. E uma das pirâmides que ele construiu, das maiores pirâmides que ele construiu, tem algo extremamente interessante ao redor. Se você olhar ao redor dessa pirâmide, você não vai ver nada. Mas se você procurar no subterrâneo, você vai encontrar lá armazéns de 6 quilômetros de comprimento. Armazéns gigantescos que serviam para armazenar justamente comida. Esse Imhotep, vice-rei, é aquele que salvou o Egito da fome. Interessante notar as relações que a gente consegue encontrar esse famoso Imhotep e o nosso Yosef. Imhotep, o vice-rei, aquele que salva o Egito da fome, aquele que é extremamente inteligente, extremamente conhecedor. Também Yosef era conhecido por saber todas as línguas. Era alguém incomum, não era alguém qualquer. Ele era o principal filho de Jacob, o filho com o qual Jacob Avinu sentava para estudar. Não só isso, Imhotep, quando ele falece, o costume no Egito era que quando um grande sábio ou alguém que salvou o povo egípcio da fome ou do que for, quando ele morria, ele se tornava um deus, começava a idolatrar ele. E que interessante notar que esse Imhotep também, como qualquer outro, acabou virando um deus, mas não um deus qualquer. Um deus que costuma resolver problemas no sonho. Você tem algum problema, alguma dificuldade, você leva o seu sacrifício para a idolatria de Imhotep, e no seu sonho ele vai aparecer e resolver seu problema. Esse Imhotep, a casa de idolatria, o lugar onde costumam idolatrar ele, é numa cidade chamada Shamon. Essa cidade foi mudando com o tempo, El Shamonim, conhecida hoje em dia. E essa cidade fica num lugar extremamente interessante. Uma pequena ramificação que sai do rio Nilus, de alguns quilômetros apenas, não muito comprida, conhecido pela linguagem comum no Egito, Nahar Yosef, traduzindo para o hebraico. Esse lugar, essa ramificação, esse canal que sai do rio Nilo, é conhecido como o canal de Yosef. Lembrando Yosef da nossa história. Justamente lá, Imhotep é construído para ele uma casa de idolatria. Então a gente encontra aqui vários e vários relatos muito parecidos, que a gente pode realmente conectar entre eles, a ponto de que alguns pesquisadores falam que não existe dúvida, sem sombra de dúvida, o Yosef contado na Torá é justamente esse Imhotep contado na história egípcia. A verdade é que se a gente começar agora a procurar os detalhes que a Torá conta sobre a chegada de Yosef, as roupas que ele vestiu, o modo como ele foi tratado, se a gente procurar na arqueologia egípcia, na história egípcia, a gente vai ver muitos e muitos detalhes que mostram como cada coisinha que é contada na Torá realmente era a realidade da época. A gente falou lá atrás, em um dos vídeos, chamado Baseado em Fatos Reais, que a gente consegue ver realmente que tudo que a Torá conta, contemporâneo, é exatamente o que acontece naquela época, quando a gente começa a analisar hoje em dia. Então a gente não vai parar aqui para ver todos os detalhes, mas as roupas que Yosef usa, o modo como barbeia Yosef antes dele encontrar o faraó, a posição que ele se encontra perante o povo, o fato de que Yosef, por exemplo, para salvar o povo, ele vendeu para todo mundo comida. E na venda da comida, ele comprava o terreno do povo. Assim, em certo momento, na verdade, todo o Egito pertencia ao rei. Porém, tinha um grupo de pessoas que Yosef dava comida sem vender, que eram os sacerdotes egípcios. A terra deles, o terreno deles não podia ser comprado. E a gente encontra realmente nas leis egípcias da época de que o terreno dos sacerdotes não podia ser comprado, pertencia a eles. Ou seja, se a gente for comparar um pouquinho, tentar pegar os mínimos detalhes contados na Torá, a gente vai encontrar uma perfeição, a gente vai encontrar que todos eles condizem, combinam exatamente com o que é contado na literatura egípcia. Com a história de Yosef, a chegada de Yosef no Egito, a gente acaba o nosso primeiro livro, o livro de Gênesis. A gente começou desde a criação do mundo lá atrás, até a chegada do povo judeu no Egito. Posteriormente, todos os irmãos, Yaakov e todo o que era o povo judeu na época desce para o Egito. E a partir daqui a gente começa o nosso segundo livro, o livro de Shmot, mas isso é outra história. Até mais. Espero vocês.